Eu quero compartilhar com vocês. Abra comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Todos encontraram? Lucas capítulo 5, verso de número 1 diz: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afaste-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça por um minuto. Espírito Santo, nada faria sentido se o Senhor não estivesse aqui, Senhor. Nada faria sentido se a sua presença não fosse a primazia desse culto. Nós te damos liberdade, Senhor. Nós te damos liberdade para falar da maneira qual o Senhor deseja ao seu povo, ativá-los da maneira qual o Senhor deseja e direcioná-los também para esse ano ao qual está vindo, Senhor. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz, e é só a tua palavra que pode tocar aonde o homem não toca, Senhor. E assim nós oramos mais uma vez para que o Senhor se manifeste no nosso meio, através da tua palavra, Senhor, porque a honra é tua, louvor é teu, a palavra, o pregador, a igreja, tudo é teu, Senhor, em nome de Jesus. E você diz: creio eu que todos vocês já ouviram esse texto, ou algum dia das nossas vidas nós já ouvimos essa palavra bastante conhecida, porém, não só conhecida pela pesca frustrada de Pedro, sobre o encontro de Jesus com Pedro, não só a pesca maravilhosa, há um sentido dessa palavra para os nossos corações nesse tempo chamado hoje, esse tempo chamado agora, esse tempo chamado
se encerrando um ciclo, porque quando chega em finais de anos, nós começamos a fazer uma retrospectiva da nossa vida, nós começamos a fazer uma reflexão de como foi o nosso ano, de como foi as nossas metas, se foi batido ou não, se conseguimos concluir ciclos ou não, fechar ciclos ou não. Porém eu entendo que há uma palavra para esse tempo. Eu creio que há uma palavra para esses últimos dias de 2025 que nos dará uma direção nos próximos dias, chamado 2026. E essa palavra a qual nós lemos, nós vemos sim Pedro, nós vemos sim a chamada de Jesus, sim a fé de Pedro, sim uma promessa liberada sobre Pedro. Porém há uma palavra para a igreja nesse tempo, nesse texto. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 1, Jesus já estava fazendo vários milagres, Jesus já tinha tido a sua primeira pregação. E quando nós chegamos em Lucas capítulo 5, no verso de número 1, nós vemos uma coisa interessante, a qual Deus chamou a minha atenção. Coloca aqui, por favor, pessoal da mídia, que no capítulo 5, Jesus chega às margens do mar de Genezaré, e há um detalhe interessante, que as pessoas começaram, olha, preste atenção nisso, que uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Há algo interessante nisso, porque até Lucas capítulo 5, Jesus já tinha trazido a público o seu ministério, e já tinha trazido a público os seus sinais, maravilhas, prodígios, já tinha realizado tantas curas até ali, porém também já tinha liberado uma palavra. E quando você vê essa multidão de Lucas 5:1, ela representa uma multidão ao qual nós precisamos nos espelhar. A multidão, ela está espremendo Jesus de todos os lados, não para ver sinais, ela está espremendo Jesus de todos os lados, não para ver prodígios, ela está espremendo Jesus de todos os lados, não para ver o que Jesus faz, ela está espremendo Jesus para ouvir o que Jesus tem para dizer. E há uma diferença entre uma multidão de Lucas capítulo 5, no verso de número 1, e uma multidão de Mateus capítulo 15, verso de número 30. Consegue colocar para mim, por favor? Mateus capítulo 15, verso de número 30 e verso de número 31. Há uma outra multidão a qual nós não podemos nos espelhar. Por quê? Porque nesse tempo há dois tipos de pessoas, há dois tipos de igreja, há dois tipos de crente. E Mateus capítulo 15, verso de número 30. Então multidões dirigiam-se a ele, a quem? Jesus, levando consigo os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros doentes, e colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Sinais, verso de número 31. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Legal, levaram os pés de Jesus, Jesus curou, amém. Mas ora, Jesus, quando termina isso, Jesus faz uma multiplicação de pães, alimenta aquela multidão, e agora Jesus vai chegar para os seus discípulos. Mateus capítulo 16, verso de número 13, ele vai fazer uma pergunta para os discípulos, que estava lá no meio da multidão quando ele multiplicou os pães, que estava lá no meio da multidão quando Jesus fez aleijado andar, cego ver, surdo ouvir. Olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Olha o que os discípulos responderam a Jesus, verso de número 14, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. A resposta da multidão é que Jesus era João Batista, Elias, os profetas, mas não disseram entre eles que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que representa? Que a multidão que estava atrás de Jesus, por sinais, por aquilo que Jesus somente faz, essa multidão é a mesma que não sabe quem Jesus é. Porque quem segue Jesus só pelo que ele faz, nunca vai conhecer por aquilo que ele é. O Jesus da bênção é o Jesus que se revela também. O Jesus que te abençoa lá é o Jesus que quer te mostrar quem ele é também.
Uma multidão sabia muita coisa, mas não sabia o que precisava. Eu vou repetir isso aqui. A multidão sabia muita coisa, mas não sabia o que precisava. O que elas sabiam? Sabiam que ele poderia ser o profeta, que ele poderia ser João Batista por causa da mensagem dura, poderia ser os profetas, mas não falou que era Jesus. Sabia muita coisa, mas não sabia quem Ele é. Deus desse tempo, Ele quer encerrar um ciclo na sua vida, de parar de se mover por aquilo que Ele faz, e você começar a se mover exatamente por aquilo que Ele é, porque o que Ele é muito maior do que aquilo que Ele faz. No céu, o maior presente não é andar em ruas de ouro, o maior presente do céu é estar na presença dEle, porque a presença dEle é santidade, a presença dEle, os anjos se dobram, a presença dEle, os céus o adoram. Aleluia. Nós não podemos ser esse tipo de multidão nesse tempo. Pessoas que se movem por sinais não são sustentadas num alicerce chamado Jesus. E Jesus em 2025, Ele me ativou um senso de urgência muito grande. E Ele quer ativar a igreja brasileira nesse tempo. Há um senso de urgência muito grande. E qual o senso de urgência? Saber quem Ele é. Saber quem Ele é vale muito mais. E essa multidão não sabia. Agora Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro, verso de número 15. Então Jesus perguntou a eles: mas e vós? O que dizes que eu sou? Pedro se levanta no verso de número 16. Pedro responde: tu és aquilo que o povo precisa. Tu és a salvação que o mundo necessita. Tu és a resposta do caos do tempo. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és a salvação da humanidade. Tu és a cura que eles precisam. Muitas das vezes não é externa. A cura que eles precisam muitas das vezes ela é interna, porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas feridas, de pessoas amarguradas, de pessoas doentes de alma. Mas há alguém que traz o bálsamo. E esse alguém, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem ele era. E por que Pedro sabia quem ele era? Porque Pedro foi encontrado por ele. Lucas capítulo 5. Verso de número 1. Pedro sabia quem era Jesus, porque quem encontrou Pedro não foi o desprezado de Nazaré. Quem encontrou Pedro foi o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se revela a Pedro no seu encontro. E nós precisamos nesse tempo levar Jesus às pessoas, para as pessoas pararem de correr atrás dos seus lenços ungidos e correr atrás do ungido de Deus. Parar de correr atrás das profetadas e correr atrás do verdadeiro profeta, que é Jesus de Nazaré. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas correm atrás de tanta coisa, correm atrás de dinheiro, mas não correm atrás de Jesus, correm atrás de casa, mas não correm atrás de Jesus. Sabe que Deus me trouxe aqui para dizer, 2026, corra atrás de Jesus, como você correu sobre a sua casa, corra atrás de Jesus, como você corre atrás de dinheiro, porque dinheiro acaba, mas Jesus não, casa acaba, mas Jesus não acaba. E uma multidão espremia em Lucas capítulo 5, no verso de número 1. Uma multidão entendeu que não era para ir atrás dele de sinais. A multidão espremia Jesus de todos os lados para ouvir
A palavra de Deus. Sabe qual é a carência desse tempo? É a palavra de Deus. Sabe qual é também a resposta desse tempo? A palavra de Deus. Há uma urgência nesse tempo do anunciar dessa palavra, porque tinha palavra e tinha multidão. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem multidão, mas não tem palavra. Meu irmão, não é sinais que traz palavra, mas é a palavra que traz sinais. Aonde tem palavra tem sinais, aonde tem palavra tem maravilhas, aonde tem palavra tem avivamento, aonde tem palavra tem salvação, aonde não tem salvação é porque não tem palavra. Em 2026 Deus está trazendo um tempo de palavra, porque está chegando um tempo de cura, um tempo de salvação. Salvação na tua casa, salvação no teu lar, salvação dos teus amigos de trabalho, salvação por onde tu passar. Por quê? Porque quem carrega a palavra, os sinais o acompanham. Os sinais o acompanham. A multidão espreme de todo lado. Uma mensagem. Olha que lindo isso. O que atraiu uma multidão foi a palavra. Uma mensagem atraiu uma multidão. O que vai atrair vidas nesse tempo é a palavra. O que vai atrair vidas nesse tempo é uma mensagem. As pessoas não estão morrendo por falta de dinheiro. Dinheiro elas têm demais, mas estão morrendo em seus pecados por falta de Jesus. As pessoas não estão morrendo nesse tempo por falta de bens materiais. Bens materiais temos demais, mas pouca presença dele. Ei, o excesso do mundo tem trazido a ausência de Jesus. A ausência terrena, o excesso terreno tem trazido uma carência de Jesus. Sabe qual é a resposta para a depressão? Jesus. Sabe qual é a resposta para as crises? Jesus. Sabe qual é a resposta do casamento por um fio? Jesus. Sabe qual é a resposta para tudo? Jesus. Nossa, mas você está espiritual demais. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque se você entender que Jesus é exatamente a medida exata de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que a sua alma grita, porque o grito da tua alma tem uma resposta. E adivinha quem é a resposta do grito da tua alma? Adivinha quem é? É Jesus de Nazaré. A multidão espremia. Espremia porque entendeu que a palavra vale muito mais do que sinais. Vale muito mais, Samália. As pessoas se movem, Samália. Multidões se movem por muita coisa, mas não se move pela palavra. Deus, neste tempo de 2026 quer fazer você se mover pela palavra. Porque no verso 1 a multidão se moveu pela palavra. Alguns versículos abaixo, Pedro também vai se mover pela palavra, confiando em tua palavra. Deus quer te fazer se mover por uma palavra. Você não precisa de muitas palavras, você precisa de uma palavra certa. Você não precisa de portas abertas, você precisa de uma porta. Porque portas abertas você vai se confundir, não vai saber para onde entrar. Mas se ele te der uma direção, que qual porta é, de qual lugar entra, de qual lugar sai, de qual ambiente você entra, de qual ambiente você também não entra, você precisa de uma palavra. Mas o que as pessoas fazem nesse tempo? As pessoas não querem essa palavra. As pessoas têm rejeitado Jesus. Samália, as pessoas têm rejeitado a mensagem da cruz. As pessoas têm se tornado inimigos da cruz. Coloca para mim, Filipenses capítulo 3, verso de número 18 ao 21. Sabe por quê? Você fala de Jesus, a pessoa olha para você e fala: que cara chato, só sabe falar de Jesus. Mas se eu começar a falar de algo que te interessa, você prende os olhos em mim. Mas aquilo que te interessa muitas das vezes não é aquilo que você está precisando. Aquilo que você rejeita muitas das vezes
É aquilo que é a sua resposta. Olha o texto. Portanto, como já vos adverti repetidas vezes, Paulo está dizendo sobre uma insistência nessa mensagem. Repetir algo várias vezes é insistir na mensagem. Agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago e o orgulho que elas ostentam. Fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Meu Deus, isso aqui é muito forte. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa quem? O Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm se tornado orgulhosas de si mesmo. O Deus ser o próprio estômago, o próprio ventre. É Paulo dizendo a pessoas que só pensam em si, não no reino. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o primeiro senso de urgência? É parar de pensar em si mesmo e começar a pensar no próximo. Sabe qual é o primeiro senso de urgência? Parar de querer Jesus só para mim e saber, o meu Jesus é para mim, mas também é para ele, para ela, para ela. Esse é o senso de urgência. Mas sabe qual é o nosso problema nesse tempo? Nosso problema é que nós, muitas das vezes, sabemos que a nossa casa está salva, que a nossa vida financeira está boa, que se Jesus voltar hoje nós vamos para o céu, e pensamos nisso, e paramos, esquecendo que alguém do seu lado está morrendo sem Jesus. Sabe quando é ativado o senso de urgência? É você parar de pensar, tá, eu vou para o céu, amém, glória a Deus, mas eu preciso falar de Jesus aqui. Há uma necessidade das pessoas de Jesus. Chegou o tempo de nós pararmos de querer Jesus somente para nós e apresentar Jesus para as pessoas, porque as pessoas estão morrendo sem Ele, e nós não estamos fazendo absolutamente nada. Tem alguém do seu lado todos os dias que precisa de Jesus. Eu sou prova viva disso. Trabalhei 2 anos com alguém que chegou carente, e não era de dinheiro, era de Jesus. Primeira vez que ele me pediu para fazer uma oração, eu entendi, opa, Deus está fazendo algo. Gustavo, como é que ora? Como que faz isso? É você entender que aonde Deus te colocou, ali é o lugar exato para você pregar Jesus. Você não precisa de um púlpito para falar de Jesus, você precisa somente de uma mensagem. Você só precisa liberar Jesus. Entende a urgência desse tempo? As coisas estão apertando, irmão. As coisas estão cada dia mais apertando. Eu aprendo isso com uma coisa: intensidade. A intensidade das coisas está aumentando, como as dores de parto de uma mulher quando ela está próxima da luz. Quando a mulher está próxima da luz, as contrações aumentam, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Depois, quando ela está prestes a gerar o filho, as contrações aumentam repetidas vezes em segundos. Por quê? Isso mostra intensidade naquilo que está gerando. Assim é os sinais dos últimos dias. Intensidade está aumentando. Assim como a intensidade dos tempos está aumentando, nós precisamos também intensificar a mensagem desse evangelho. Também precisamos intensificar, falar de Jesus. E a multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A pergunta que eu te faço é: se alguém chegar perto de nós no tempo chamado hoje, agora, será que nós temos Jesus para apresentar? Nós temos pão para dar para quem está com fome? E eu não estou falando do pão físico, eu estou falando do pão vivo que desceu do céu. Dê alimento às pessoas. Dê alimento às pessoas. Dê alimento às pessoas. Dê pão. Forneça às pessoas. Apresente Jesus. Essa era a urgência. Essa é a urgência desse tempo. E a multidão espremia de todos os lados. E encontra Pedro, Jesus encontra 2 barcos.
parados. E há um detalhe, coloca Lucas capítulo 5, verso de número 2, Jesus vê o barco deles parados, eles estão voltando de uma pesca totalmente frustrada, e olha lá a palavra que usa, que eles cuidavam de lavar as redes. Pedro não pega a rede que deu errado e jogou fora, Pedro pega a rede que deu errado e guarda, cuida. Sabe o que Deus está dizendo? Não é tempo de jogar a rede fora. Sabe o que significa rede? É algo que estava na confiança de Pedro. Não jogue fora aquilo que está na confiança das suas mãos. A palavra é cuide, porque uma hora ou outra vem peixes. Cuida daquilo que Deus já confiou na tua vida. Se é algum ministério, cuida. Se você chegou ao 2025, final 2025 falando, eu vou deixar isso aqui, Deus está dizendo hoje, não é tempo de deixar a rede, é tempo de cuidar da rede. Cuida da rede. Primeiro Pedro cuida da rede, depois o milagre vem. Agora então está explicado o porquê muitas vezes as pessoas não rompem em ministérios, não rompem nas vidas, porque teve uma noite difícil, teve uma fase difícil, teve um ciclo difícil, e jogou a rede fora, e era tempo só de cuidar. E Deus está dizendo, para encerrar ciclo e começar um ciclo em abundância, é necessário cuidar daquilo que Deus já te deu. Ele cuida da rede. Quando Ele está cuidando de lavar as suas redes, verso de número 3, então, entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, barco vazio, sem nada. Olha o que Jesus faz, pediram Ele para afastar um pouco da praia, e começou a ensinar o povo. Opa, então quer dizer que barco vazio também ensina, quer dizer que barco vazio também nos dá uma lição. Barco estava vazio, Jesus estava ensinando para o povo. Ei, você olha para você talvez no ano de 2025, talvez você olhou algumas das vezes e o barco estava vazio, a rede estava vazio, aquilo que você tentou, lutou, conquistou, não conquistou, estava vazio, e Deus está dizendo, eu só estou me assentando para ensinar alguém, eu só estou me assentando para ensinar para um povo. Aí continua o texto no verso de número 4, Pedro se ausenta do barco, e Jesus termina de ministrar. Agora a palavra é para você, Simão. Vai, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. A mesma rede que você cuidou, Simão. Se você tivesse jogado fora, não ia ter como eu usar isso, Simão. Ide para as águas mais profundas é uma palavra de direcionamento para sair de uma superficialidade, porque há um lugar em Deus, há um lugar no reino, que é onde as águas rasas não vão nos satisfazer mais. Há um lugar no reino que nós precisamos dar um passo para um lugar mais profundo em Deus. 2025 foi um tempo de muitas pessoas rasas, mas está encerrando agora, e vai começar 2026, e Deus vai começar a gerar profundidade nas pessoas. Gente que orava 2 minutos, vai orar 50 minutos, 1 hora. Gente que não jejuava, vai voltar a jejuar. Gente que não lia a Bíblia, vai voltar a ler a Bíblia. Por quê? Porque o tempo é de profundidade nele. É tempo de nos aprofundarmos nele. Há um tempo que nós precisamos sair do nosso comodismo. Águas rasas está ligado ao nosso comodismo. Qual é o nosso comodismo? Eu não preciso fazer nada para o reino. Qual é o nosso comodismo? Eu não preciso dar um passo para Deus fazer. Eu não preciso, está bom aqui. Está bom, está legal. Está legal não, cara. Deus quer que você se move. Eu vou repetir porque essa palavra é para alguém. Eu sinto no meu espírito. Chegou o tempo de você se mover. As águas onde você está não é para você mais. O lugar que você está hoje não é para você mais. Chegou o tempo de você se mover. Ou você se move, ou você deixa de desfrutar daquilo que os céus têm. Ou você se move, ou você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Chegou o tempo de se mover. Se move e vai ver o que Deus vai fazer. Se move e vai ver promessas se cumprindo. Se move e vai ver quem é Deus na tua vida. Vai para as águas mais profundas e lança as redes. Verso número 5. Ao que replicou Simão: mestre, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, estou triste.
Mas eu vou fazer uma coisa. Confiando na tua palavra, eu lançarei as redes. A pergunta que eu te faço é: as águas mais profundas vai ativar em você um senso de dependência muito maior. Você vai ter que parar de confiar na força do seu próprio braço. Pedro sabia de mar, sabia onde era bom. Pedro sabia muito sobre o mar, mas não conhecia ainda aquele que liberou a palavra. Sabe que nós vivemos esse tempo? Eu vou dar meu jeitinho aqui, vai dar tudo certo. Esse jeitinho brasileiro não é de Deus, não. Não é não. Sabe por que não é de Deus? Eu vou dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Eu vou dar aquele jeitinho brasileiro que vai dar certo. Deus está dizendo: quebra os teus jeitinhos para você ver o meu jeito. 2025 você deu muito jeitinho. Você mexeu muitas pecinhas. Mas Ele não te chamou para mexer com pecinhas. Ele te chamou para viver num propósito. Eu vou dar meu jeito, é só eu trabalhar mais um pouquinho, fazer uma hora extra, que vai fazer, não, quebra isso. Deus está te chamando para um tempo de depender da palavra dEle. A marca de quem é servo e serva é o quanto a pessoa confia nele, dependência ativada nele. A minha segurança não está no meu dinheiro, a minha segurança não está no meu dom, a minha segurança não está em homens, a minha segurança está nele. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Confiando em tua palavra. O que significa isso? Decisão. Para você querer viver algo mais em Deus, 2025 você vai ter que encerrar decidindo algo para Ele. Decisões são necessárias, porque tem lugares que Deus te leva, mas tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que eu preciso decidir. O meu problema é deixar tudo para Deus. O problema não está na mão de Deus, está na mão de Deus, mas você precisa decidir. Deus sabe de tudo, amém. Mas você também precisa saber do que você quer. Você quer estar na igreja? Você quer ser servo? Você quer ser filho de Deus de verdade? Chegou o tempo de decisões. Se nós não decidirmos, nós nunca vamos viver nada em Deus. Pedro indo é Pedro decidindo. Que toda decisão tem uma resposta do céu. Vamos continuar o texto. Toda decisão tem uma resposta do céu. Verso número 6. Assim que precederam, pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que a rede começou a se romper. Que significa isso? Abundância. O resultado de decisões é abundância. O resultado de dependência é abundância. O resultado de confiar é provisão. Meu Deus do céu. No reino, no mundo espiritual, as suas decisões são respostas. Assim como o pastor falou da oração, assim as suas decisões também estão ligadas às suas orações, porque orar é decisão. Então você só vai ver Deus fazer algo se você decidir algo hoje. Continua o texto. Porque quando Deus faz algo na vida de alguém, aquela pessoa começa a ficar constrangida por aquilo que Deus fez. Olha o texto. Por esse motivo acenaram uns aos outros, seus amigos, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Olha aquilo que eu falei, que aquilo que Deus faz não é só para mim. Ele chama os amigos do barco, simbolizando reino. Reino não é um puxando para o lado e um puxando para o outro. Reino não é, esse microfone é meu. Não, reino não é eu, reino é nós. Nós decidimos, nós vamos construir a igreja, nós vamos romper, nós vamos crescer, nós vamos amar, nós vamos ensinar, nós vamos enviar, nós somos o refúgio, nós,
Porque essa cultura de eu precisa ser quebrada. No reino não existe eu. Sendo que João Batista entende tanto isso que ele fala que eu diminua e que ele cresça. É porque no reino não tem eu. Reino é Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas, a Ele, tudo por Ele, é Ele. Isso é reino. Isso é um evangelho de verdade. Eles chamaram, começaram a fundar a abundância. Tal, verso de número 8. Diante de tamanho evento, primeira ação de Pedro não foi postar no Instagram. Olha aqui, ó, o barco está lotado, estou bem. Para cutucar o irmão, né? Tá, vamos lá. Pedro não foi e no vizinho mostrar lá, ó, peguei, ó. Você ficou abusando de mim, né? Não. Pedro se prostra aos pés de Jesus. Porque só se prostra aos pés de Jesus só quem sabe o que Ele já fez na tua vida. Eu já sei o que Ele fez na minha. O pastor sabe o que Ele fez na dele. E mesmo com tudo que Ele faz, eu ainda continuo me prostrando. Eu tenho um caderninho lá em casa, meu primeiro caderninho de anotações das minhas primeiras pregações. Eu não joguei fora, porque um dia que Deus cumprir tudo que Ele tem, que Ele já falou na minha vida, eu preciso olhar para Ele e ler e falar assim: cara, o que era isso que você anotava? E lembrar que eu não sou nada, que o lugar mais alto que eu tenho que dar é aos pés dele. O nosso problema é crescer na vida e achar que nós somos alguém. O nosso problema é ter algum pouquinho de visibilidade e achar que nós somos alguém. Ei, nós não somos ninguém. Eu não me importo quantos seguidores você tem no Instagram, não importa se você é alguém na sociedade, se tem vereador aqui, se tem alguém de alguma autoridade que eu respeito o seu cargo, mas diante do céu isso não é nada, cara. Nós precisamos entender que nós somos pó, nós viemos do pó, do pó nós voltaremos. Sabe o que é isso? Dependência nele. E Deus quer ativar nisso em 2026 em você. Entender essa mentalidade, me prostrar aos pés do Senhor Jesus e declarou: afaste de mim, porque eu não sou bom, eu sou pecador. Eu sou pecador, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu maquino na minha cabeça, eu sei, Senhor, eu sou pecador. Verso de número 9. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Verso de número 10. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão. Olha a revelação. Porque as águas profundas vai te trazer um resultado, a revelação de quem Ele é. A palavra do 5:1 é a revelação de Lucas 5:10. Jesus se revelando a Pedro. Olha como que Jesus se revela a Pedro. Não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás pescador de homens. Sabe o que Deus está dizendo? Tem muita gente com promessa, mas tem muita gente com medo. Tem muita gente medrosa aqui dentro. Eu vim com essa palavra com muita convicção. Pode vir os meninos, estou terminando. Pedro tinha uma palavra. Pastor, estou em casa, né? Pedro tinha uma palavra. E agora Pedro tinha uma promessa. A palavra é ir para as águas profundas. Agora a promessa é que eu vou te fazer pescador de homens. É Deus dizendo: eu faço em você, mas eu também faço através de você. Porque reino é isso. Ele faz em mim, agora através de mim. Porém Pedro, a primeira coisa que Pedro recebeu, não é a palavra que você vai ser pescador de homens. A primeira palavra é: não tenhas medo. Por quê? Porque eu vou falar para quê? Para agora. O medo está te parando. Você tem chamada, você tem propósito, você sabe para que Deus te chamou, mas você tem medo. E Deus quer arrancar o medo. Deus precisa trazer a você uma coisa. Ananias, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse é bom que Deus está repetindo. Atos capítulo 9.
vai lá, irmão Saulo, vai lá em Saulo. Ele está na rua chamada direita, você vai orar por ele, porque ele é meu servo. O que Ananias faz, Senhor? Esse homem é maluco, ele mata os outros. Mas Ananias vai. Eu aprendo uma coisa: ou o medo te para, ou uma palavra te move. Ou o medo vai te parar, ou a obediência vai te mover. Aí você escolhe, decisão. Qual vai ser a sua identidade? Parado pelo medo ou se mover pela obediência e pela palavra? Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos, eu quero profetizar algo nessa noite. Deus está quebrando um ciclo de medo. Deus está quebrando um ciclo de medo. Deus está quebrando um ciclo de medo. Deus está quebrando um ciclo de medo e estabelecendo um tempo de coragem. Deus está capacitando pessoas aqui para 2026. Deus está tirando o medo para entrar nessa estação chamada 2026. E Deus está liberando uma palavra: você vai romper, você vai viver aquilo que eu já disse, você vai viver o que os céus têm. Chama o guitarra. Não tenhas medo. A palavra para essa noite é: não tenhas medo. A palavra para essa noite é: não tem medo daquilo que Deus já disse. Nosso problema é olhar para nós, olhar para trás, e falar: será, cara? Será que é isso mesmo? Será que é eu mesmo? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Davi não tinha obrigação nenhuma de matar Golias. Saul tinha um exército, mas Davi tinha coragem. Saul tinha um exército, mas um exército de medroso. Saul tinha um exército, mas e Deus? Deus tinha Davi. Um Davi faz o que um exército não faz. Um Davi faz aquilo que o exército de Saul não faz. O que é? Coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Há uma urgência nesse tempo. Há uma urgência nesse tempo. E essa noite Deus está destravando o chamado. Deus está destravando o propósito. Você vai fluir naquilo que Deus te chamou. Você vai viver aquilo que Deus te chamou. Você vai viver exatamente aquilo que os céus têm para você. Você queria uma resposta para o final de ano. A resposta é: não tem medo, porque o Senhor que te encontrou é o Senhor que te dá direção. O Senhor que te trouxe aqui hoje é o Senhor que te confia a chamada. É o Senhor que arranca medo. Senhor, porque é uma semelhança entre você e aquilo que Deus disse para Samuel. Samuel chega na casa de Jessé, sair da mensagem, mas é Deus dizendo. Ele chega na casa de Jessé e vê tanta gente grande, gente bonita, mas o Senhor fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo o coração. Ele vê a intenção. Estende as tuas mãos. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não sei seu nome, nem sei quem é você, mas se prepare para aquilo que o céu vai fazer através de você. Ele já fez em você, agora é através de você. Se prepare que Ele vai te levar em lugares para levar uma palavra. Tem pessoas morrendo e você vai ser uma resposta também nesse tempo. Deus vai te usar também nesse tempo. Se prepare por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque quem tem promessa, quem tem chamada, o medo não combina com quem tem chamada. O medo não combina com quem tem chamada. Quem é cheio de promessa não combina. Essa malha não combina. Você tem promessa, mas tem medo. Você não é compatível com medo. Vocês se esbarram uma hora ou outra. Mas hoje Deus está lançando todo o medo fora. Deus está lançando
o amor dele, lança fora, lança fora, lança fora todo medo. Chegou o tempo de viver isso, igreja. Chegou o tempo de ser igreja. Você chegou aqui hoje, talvez em águas rasas. Talvez chegou aqui hoje com medo. E Deus te mostrar a urgência de 2025, 2026. A pergunta que eu te faço nessa noite é, debaixo de muito temor, debaixo de muita graça, a pergunta que eu te faço é: ainda vai ficar parado? Ainda vai ficar do jeito que está? Ou você quer mudar, quer tomar uma decisão, quer se mover para aquilo que Deus tem? Nós estamos indo para Guarapari por causa de uma urgência. Eu não estou indo para ser pastorzinho de litoral não, meu irmão. A nossa igreja é missionária. Tem pessoas morrendo por falta de Jesus. Ah, você vai curtir praia? Para com isso, cara. Eu estou indo para ganhar gente. Eu estou saindo de uma cidade de 10 mil habitantes porque eu tive coragem. Eu só tinha uma palavra e nada mais. E é isso é o suficiente para me mover. Isso é o suficiente. Eu não preciso que Deus confirme todo culto. Eu preciso de uma palavra. Eu não preciso que Deus use profeta toda hora. Eu só preciso de uma palavra. Porque Ele não é filho do homem. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é Deus para que se arrependa. Ele não mente, Ele não erra. Quando Ele te chamou, Ele não ensinou, Ele não errou. Quando Ele te separou, Ele não errou. E Deus está dizendo: eu estou te ativando nessa noite. Verso de número 11. Eu preciso encerrar. Então Pedro arrasta tudo, os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e começaram a seguir Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ele estava vindo das águas profundas. Eu tenho uma coisa para te falar, para você tomar uma decisão bem certa. Que seguir Jesus, querer viver algo em Jesus, é necessário aumentar o nível das águas nas nossas vidas. Porém, quanto mais aumentar o nível das águas, maior vai aumentar o tempo da renúncia. Quanto mais você quiser viver algo mais em Deus, maior vai ser o cargo de responsabilidade, maior o tempo de renúncia. Posso te fazer uma pergunta? Você quer isso? Eu quero. Mas perder tudo? Sim. Deixar tudo? Sim. E é uma curiosidade, pastor. Jesus não chama Pedro com o barco vazio. Porque você deixar algo quando não está dando certo é fácil. Quero ver deixar quando está bombando. Quero ver deixar quando está dando certo. Sabe por quê? Porque é Jesus dizendo para Pedro: eu não posso te pedir nada que não te custe muito. Eu só posso te pedir algo que vai te custar muito, Pedro. Me dá esses barcos cheios. Deixa esses barcos cheios, Pedro. Eu deixei minha barbearia quando ela estava ganhando mais dinheiro. Eu ia quitar meu carro com 6 meses. Tive que deixar tudo. Anos trabalhando. E Deus me disse uma coisa. Sabe o que Ele me disse? Eu estava perguntando assim: Deus, o que eu faço com a barbearia? Sabe o que Deus me disse? Seu nome. Gadiel. Sabe o que Deus me disse, Gadiel? Ou você me entrega tudo, ou não me entrega nada. Esse é um nível de urgência de homens, meu amigo, que estão dispostos a entregar tudo nesse tempo. Sabe qual é o melhor? Sabe qual é o melhor? O melhor
O melhor de tudo é que nós estamos juntando a mudança. Estamos juntando tudo. Até dia 31 temos que ocupar a casa. E só estamos indo eu e Hélia. E nenhum caminhão de mudança está indo. Mas você não se assusta, não. Não é homem que está me levando. Eu não estou abrindo mão por causa de homens. Eu estou abrindo mão por causa dele. Entende o nível de urgência desse tempo? Entende o nível? Pedro deixa tudo, mas antes de Pedro deixar os barcos, antes de Pedro deixar a rede, sabe a primeira coisa que ele deixa? Verso de número 5, ele volta para o mesmo lugar da frustração, o mesmo lugar de tudo. Sabe qual a primeira coisa que Pedro deixa? Não é a rede e o barco. A primeira coisa que Pedro deixou foi o orgulho dele lá atrás. Peguei no seu calo. Mas Deus está querendo falar tanto contigo, cara. Deus pegou no calo de alguém aqui agora. Porque para seguir Jesus não pode ter orgulho. O orgulho não combina com aqueles que são chamados. Para seguir Jesus, para Jesus se revelar a Pedro, primeiro ele tem que deixar o orgulho de voltar para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, para aquele lugar de dor, e dizer: no meu lugar de dor que Deus está me levantando, é nesse lugar de frustração que o céu está me chamando. Fique de pé comigo, vamos encerrar. Eu estou com tanta expectativa para 2026. Eu estou com tanta expectativa para 2026. Eu não sei você, sabe, de verdade eu não sei. Mas eu fico entusiasmado quando Deus ativa em nós isso. Que nós somos bonitinhos demais. Nós nos vestimos bem, comemos bem, temos um carro bacana. Mas não é só isso que Deus te quer. Deus quer te levar para o caos, para a urgência. Deus quer ativar isso em nós. Eu vou fazer uma primeira oração aqui essa noite. Aqueles que... Vou fazer 3 orações essa noite. Se você se encaixa nesses 3 tipos de pessoa, eu quero te chamar aqui na frente. Mas aí na frente sim. Sim. No mundo nós éramos corajosos. No mundo nós éramos orgulhosos. Aqui dentro não. Aqui dentro não tem orgulho. Aqui dentro que tem que ter coragem. Primeira pessoa que eu quero chamar, primeiro grupo de pessoas, eu quero orar por você. É você que entendeu o senso de urgência desse tempo e quer se levantar como uma resposta desse tempo. Quero te chamar aqui. O segundo grupo de pessoas. Isso, pode vir. Isso, filho. Isso. O segundo grupo de pessoas é aqueles que tiveram um ciclo frustrante, a alma angustiada, ciclos frustrantes. Porém essa palavra veio como resposta. Segundo grupo. Terceiro grupo de pessoas, se tem no nosso meio, é quem aqui quer decidir para Jesus. Esse grupo de pessoas que quer decidir a Jesus, viver para Jesus, eu quero que venha com a mão levantada. Aquele que quer decidir entregar a vida para Jesus, renunciar a tudo e seguir Jesus, vem com a mão levantada. Esse eu quero que venha com a mão levantada. Porque há um tempo de urgência. Há um tempo de urgência. Pode ir, Samália. Há um tempo de urgência. Que 2025 o seu barco balançou para lá, o seu barco balançou para cá, mas Deus está dizendo: eu sou o dono do barco. Eu sou o dono da obra, eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono da tua história. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar.
tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me trouxe para te lembrar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar Ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai honrar. Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, filho, eu estou vendo. Colheu todas as suas lágrimas e desceu pra te lembrar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão, Ele tá dizendo, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos é para cá, ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar, ninguém pode te ajudar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar e tá balançando pra lá e pra cá e tá causando medo em seu coração,
está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, 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 sou eu. E se teu barco parecer que vai naufragar e tá balançando pra lá e pra cá e tá causando medo em seu coração e tá causando dor, mas olha só quem vem aí andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. 2025 vai se encerrar bem sim. 2025 você vai se encerrar na presença dele, se derramando aos pés dele, e ele dizendo: eu estou contigo, filho, eu não te abandono. O teu pai pode te deixar, a tua mãe pode te deixar, a tua família pode te deixar, pode apontar o dedo, pode lançar palavras contrárias, mas o Senhor está dizendo: você é meu filho, eu estou contigo, 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 eu estou contigo. Eu pego na tua mão, eu pego na tua mão, e você anda onde eu ando, você vive aquilo que eu vivo, você olha macheira maiaca. Contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Deus está levantando nessa noite, reativando o propósito aqui essa noite. Deus está reativando chamadas aqui essa noite. Deus está ativando pessoas para um novo tempo. Deus está encerrando alguns ciclos aqui essa noite. Eu sinto uma atmosfera profética nesse lugar. E Deus está encerrando ciclos aqui. Janelas estão fechando para outras se abrirem. Ei, um ciclo só pode se abrir se outro fechar. Pastor Tiago, Deus está levantando aqui ministros de louvor. Deus está levantando aqui pregadores do evangelho aqui nessa noite, aqui nesse altar. Deus está levantando pregadores do evangelho. Deus está levantando aqui pessoas carentes de Jesus, falando: Jesus, me leva para onde eu vou, para onde tu quiseres. Me leva, Jesus, me levanta, faz comigo, faz em mim, Jesus. Deus está levantando mão de obra para esse tempo. A seara é grande, da seara é grande. Deus está levantando mão de obras. Estende as tuas mãos para cá. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, traz um tempo de renovo, Senhor. Traz um tempo de ativação nessa casa, Senhor. Para um projeto grande, Senhor, é necessário grandes mãos de obras. E Deus está levantando, pastor Tiago, mão de obra para aquele projeto grande. Deus está levantando líderes. E Deus vai trazer também pessoas procurando refúgio. Homens dispostos, homens com mãos abertas, homens de mãos abertas, homens que não estão presos a nada, mulheres que não estão presas a nada. Deus está levantando esse tipo de gente. É esse tipo de gente que Deus quer, que não está preso a nada. Vamos orar. Espírito Santo, tira todo medo essa noite. Espírito Santo, tira todo medo essa noite. Espírito Santo, ativa propósitos que estavam parados. Ativa propósitos que
que estavam estagnados, que o Senhor hoje ativam eles a se mover. Traz um tempo de salvação sobre essa casa. Traz um tempo de salvação sobre essa casa. Espírito Santo, não deixe, Senhor, que eles fiquem de fora daquilo que os céus está fazendo. Levante homens dispostos a entregar tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Todo barco que balançou 2025, que o Senhor mostre para eles hoje. O barco balançou para lá, balançou para cá, mas o Senhor é o Deus que não deixa ele sozinho no meio do mar. O Senhor é aqueles que não deixam ele sozinho no meio da tempestade, que não deixam sozinho no meio da tribulação, que não deixam ele sozinho no meio do caos. E a resposta para toda tribulação é que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos sobre essa casa. Em nome de Jesus. 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 Contigo, filho, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, 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 contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, contigo, contigo. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós vamos encerrar essa noite, querido. Gustavo estava ministrando ali. Pode ficar de pé. E Deus ministrava meu coração. Pode ficar aí, Samara. Nós vamos terminar. E eu busquei ali 2 fotos, se os meninos puderem colocar aí. Ele falou sobre medo. Às vezes as pessoas, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, no secreto, né? Mas eu busquei ali 2023, final de 2023, foi as lutas mais difíceis da minha vida. Foram noites sem dormir, dias onde a minha mente era atacada o tempo todo, as batalhas espirituais, aonde se não fosse por amigos que me ligaram, que me enviaram mensagem, ou que foram na minha casa orar comigo, eu não estaria aqui hoje. E por muitas vezes o medo quis me fazer desistir. Por muitas vezes eu tentei fazer como Pedro, voltar a pescar, deixar o ministério e voltar a fazer aquilo que eu fazia. Então essa casa é uma casa profética, irmão. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós estamos aqui num ambiente profético. E por que eu coloquei, faço questão de colocar essas fotos? Para você entender que não existe super-homem. Não existe super pastor. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. E quando você estiver passando por alguma situação difícil, entenda que você precisa de pessoas. Você precisa de gente. Sabe, eu louvo a Deus porque em 2 anos Deus colocou tanta gente no nosso caminho. Essa casa está debaixo de cobertura espiritual de muita gente. Muita gente que você conhece pelo Brasil e pelo mundo. Muitas mesas que a gente tem a oportunidade de sentar com eles. Muitos pastores que você tem como referência. E Deus nos deu o privilégio de poder ter essas pessoas. Quando eu passo por qualquer situação, eu mando mensagem. E eu digo, olha, me ajuda aí. Ore por mim, me abençoe.
Então nós não estamos debaixo de nenhuma cobertura, nós estamos debaixo de uma cobertura que é do céu, mas nós estamos caminhando debaixo de palavras proféticas. Então eu quero dizer a essa casa nessa noite: não tenha medo, não tenha medo. Deus está nos chamando para algo grande. Preste atenção nisso, Deus está nos chamando para algo grande. Os próximos, eu estava ali sentado, o Espírito Santo falava comigo, e eu digo para você: conte nos seus dedos, na sua mão, nos próximos 3 anos, serão anos de evolução e de crescimento para a glória de Deus. Deus vai levantar nessa casa jovens que vão abençoar essa cidade, vão ser ganhadores de almas. Nós vamos consagrar pastores, vamos consagrar evangelistas, nós vamos consagrar mestres, nós vamos consagrar, óleo vai ser derramado. Nós vamos ter igrejas espalhadas não só nessa cidade, mas fora dessa cidade, para a glória de Deus. E Deus tem feito isso. Tem coisa que a gente não pode falar porque não é a hora, mas Deus já tem se movido, Deus já tem feito, sabe? E eu estou muito feliz, muito empolgado. Você está empolgado? Então eu tenho autoridade para dizer para você nessa noite, porque eu passei por isso. 2 anos se passaram, e pela graça de Deus nós estamos de pé, porque ninguém pode parar o que Deus tem. Amém? Então no próximo ano, faz um compromisso com você mesmo. Diga assim: eu quero servir a Deus em alguma coisa. Eu tenho um dom. Eu quero prestar um atendimento para alguém na minha área. Preste um atendimento, mas é proibido ficar parado aqui. Amém? Aqui não é uma igreja para você assistir culto, nem para... Aqui você tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando você faz, Deus te dá mais. Amém? Deus nunca vai te dar nada se você não está fazendo nada. Então você precisa fazer. E eu quero liberar essa palavra. Estenda as suas mãos, em nome de Jesus. E como pastor dessa casa hoje, eu queria que todo mundo estivesse aqui, mas eu quero, em nome de Jesus, como pastor, como autoridade. Eu sei que há muitas pessoas que estão aqui, eu conheço o contexto de muitos, e que muitas vezes nós somos feridos em algumas áreas, e a gente não vai parar de ser. Nós estamos no meio de gente. Enquanto a gente estiver no meio de pessoas, a gente vai se ferir mesmo. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você seja agora liberto de toda crença, de tudo aquilo que te paralisava, para que você cresça e avance. Eu quero liberar uma palavra, estenda as suas mãos, antes de você sair desse culto. Eu quero liberar uma palavra: Senhor, da mesma graça que o Senhor derramou sobre mim, eu não sou nada, mas eu acredito que pessoas passam por algumas coisas para o Senhor gerar nelas autoridade. Então, Senhor, dessa mesma graça que no final de 2023, Senhor, o Senhor derramou sobre mim, e Deus, eu lutei contra isso, porque ninguém sabe o que acontece no secreto, mas eu quero declarar sobre o teu povo agora. Se há algo que está tentando travar a vida de pessoas aqui, se há algum medo, alguma coisa que está impedindo esse ministério de avançar, essa pessoa de crescer, em um nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja quebrado agora de sobre a sua mente, seja livre agora, livre agora, livre agora. Eu quero declarar que você vai prosperar, eu quero declarar que você vai viver dias de provisão e de abundância sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Todo medo que vinha para te paralisar é derrotado agora, é quebrado agora, em o nome de Jesus. E agora eu queria que você, em ato profético, para a gente finalizar, olhe no olho de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: se prepare, 2026 vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer. 2026 aquela casa vai ficar pequena. 2026 vai ser o ano que a gente vai ganhar almas. 2026 é o ano, você que quer ser um anfitrião, abrir uma célula na sua casa, ser um líder de célula, é 2026, é o ano que nós vamos para cima, nós vamos arregaçar as mangas, nós vamos para cima do inferno, nós vamos dizer: eu sou pescador de homem, eu vou ganhar alma, essa cidade é nossa. Deixa eu declarar uma palavra, levante a tua mão. Você não vai enxergar nada difícil, você vai chegar no lugar difícil e vai dizer: eu vejo Deus fazendo algo aqui nesse lugar. Nós vamos chegar no bairro mais difícil dessa cidade e vamos dizer: Deus vai fazer algo aqui. Enquanto gente está enxergando problema, você vai ter uma solução de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Prepara o seu coração, quarta-feira, 22 horas, se fosse você não faltava, vai ser extraordinário. Levante a tua mão, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Levante a tua mão para receber. Seja sobre os seus filhos,
seja sobre os seus netos, até 1000 gerações, e até lá Jesus voltar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, e até quarta-feira, 22 horas, nós estaremos juntos aqui. Deus abençoe você.